orar. Pai, agora nesse instante eu coloco diante de Ti os pedidos que já me foram feitos e nesse início, ó Deus, de momento junto com os meus queridos irmãos na fé, amigos, irmãos de sangue, nós nos colocamos diante de Ti, colocando as nossas necessidades, as nossas súplicas perante o Teu altar. Eu rogo ao Senhor que o Senhor cuide da minha mãe que está enferma, internada. Eu rogo ao Senhor que o Senhor cuide da casa da nossa irmã Lucialva. Eu peço ao Senhor que o Senhor abençoe, ó Deus, em Cristo Jesus, aqueles que estão enviando já os pedidos para a gente continuar em intercessão. Ó Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor, cada um que clamou, cada um que buscou, ó Deus, já a oração desde o início, que o Senhor possa estar dando a resposta, ó Deus, dando, se for problema de enfermidade, cura, se for problema financeiro, restauração da vida financeira, se for problema afetivo, que o Senhor possa estar trabalhando no coração desse irmão, dessa irmã que pede oração, que clama ao Senhor agora comigo, ó Deus, porque ao mesmo tempo que eu converso contigo, eu tenho certeza que esses irmãos estão também já orando e conversando com o Senhor. Então receba a nossa oração, ó Deus, e abençoa a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Muito bem, então vamos lá começar nossa fala, nossa prosa, depois a gente vai dando mais alguns ois aí, e então a ideia agora é caminhar com você sobre o que a gente está trabalhando com a Igreja Presbiteriana do Jardim Apurá na sexta-feira. O que a gente está conversando com a igreja é sobre reciprocidade abençoadora. Reciprocidade abençoadora. É muito importante não apenas participarmos da igreja, sermos membros de uma igreja, mas é muito importante dentro dessa comunidade de fé viver como Jesus ele quer que a gente viva. Ele quer que a gente viva. Reciprocidade é uma coisa muito comum do ser humano, é natural nós. Mas na nossa comunidade de fé a gente tem que procurar ter uma reciprocidade que eu estou chamando de reciprocidade do bem, reciprocidade abençoadora, tá certo? E aí a gente está estudando a Bíblia, algumas determinações que nos conclamam a essa reciprocidade do bem, a responder ou a produzir atitudes na comunidade da fé, nosso grupo onde a gente se reúne, produzir ali atitudes saudáveis. Me faz lembrar a história de uma senhora que chegou na igreja e jogou o colchão dentro do templo, e o pastor tomou um susto quando viu aquela irmã jogando o colchão dentro do templo e falou: minha filha, o que é isso? Chegou e jogou esse colchão aqui dentro do templo, por que você está fazendo isso? Aí ela falou assim para o pastor: é porque aqui na igreja o meu marido é uma bênção, mas lá em casa o meu marido é um capeta. Então a ideia nossa é justamente conseguirmos ter uma vivência que vá além do dia do culto, além daquela reunião onde nós nos reunimos para cantar, louvar. Termos práticas na nossa comunidade de fé e termos prática nos pequenos grupos e termos práticas que agradem ao Senhor, que Deus espera de nós. Então a gente está trabalhando aí reciprocidade do bem, tá? A fala nossa hoje se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 2. A fala nossa hoje se encontra em Romanos capítulo 12, versículo 2. Vou ler aqui para vocês. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Amai-vos cordialmente uns aos outros. A reciprocidade está aí expressa nessa terminologia, uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Então, a nossa conclamação hoje é a reciprocidade do dedicarmos-nos uns aos outros como família. Dedicarmos-nos uns aos outros como família. Um dos autores que eu tenho usado para a gente elaborar as reflexões, ele diz no livro Um por Todos, Todos por Um, que ele viveu num ambiente saudável,
onde o pai, que só havia estudado até a 4ª série, e a mãe, que havia estudado até a 8ª série, esses pais, mesmo com toda a simplicidade, eles conseguiram trabalhar na vida dele, do Jenny Jetson, a saúde emocional, a saúde mental. E ele fala, com quantos meus pais nunca tivessem feito um curso de psicologia, eles conseguiram nos ensinar, eles conseguiram nos educar e gerar em nós saúde emocional. Olha que interessante a questão de uma família saudável. E chama a tua atenção porque esse texto que nós acabamos de ler está apresentando, Paulo está apresentando à igreja em Roma esse desafio do amor cordial e um amor fraternal. E a palavra que Paulo usa aqui, de amor fraternal, é justamente no grego a palavra muito usual, né, para família, a palavra muito usual para o convívio do lar. Então você tem aí uma ideia de que a igreja, que a gente viu semana passada, que é corpo, e toda aquela dimensão de corpo, agora a gente está vendo que essa igreja também é família. Essa igreja é conclamada a ser família. Então, o amor que se tem na comunidade de fé, que eu tenho, que você deve ter, que nós temos, é um amor fraternal, um amor de família. Por quê? Porque a igreja, além de ser o corpo vivo de Cristo, também é a família de Deus. Paulo vai dizer isso de forma muito clara quando ele escreve uma carta aos irmãos lá de Éfeso. Olha o que Paulo diz aos irmãos de Éfeso, capítulo de número 2, versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, Então nós somos, como igreja, corpo de Cristo, e a gente tratou disso semana passada. Depois, se você quiser, a gente manda o link, e até na página da igreja você vai ter a nossa exposição do assunto. E hoje a gente está falando que essa igreja, ela é não apenas o corpo vivo de Cristo, mas ela também é família, Por isso que nessa comunidade de fé deve haver um amor fraternal, um amor de família. E eu queria que você caminhasse um pouquinho comigo nessa percepção. Igreja como família. Que notícia boa! Sim, mas também tem suas complicações. Então, a reciprocidade do amor fraternal, que transforma a igreja em família, ela tem uma notícia boa por trás disso e ela tem uma notícia não tão boa, uma notícia ruim. Se eu pudesse aqui dar um tempo para você me responder, a pergunta seria: você quer a notícia boa ou a ruim primeiro? Igreja como família, notícia boa ou ruim primeiro? Qual das duas você quer? Bom, vou começar com a notícia não tão boa assim, e boa ao mesmo tempo, mas você vai entender por que não tão boa. É pelo fato de que quando nós entramos para a família da fé, a igreja, nós entramos por adoção. Nós somos adotados nessa família. Nós não somos filhos gerados, nós somos criaturas de Deus e que Deus nos adotou em Cristo. Então, quando nós entramos para a comunidade de fé, para a igreja, para o corpo vivo de Cristo, nós entramos por adoção. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer em Efésios capítulo 2, versículo 2 e 3, na verdade nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos da ira. Nós éramos filhos da desobediência. Já parou para pensar? Deus pegou o Walter, o leva para o corpo de Cristo e o transforma em filho dele por meio da adoção. E antes de ser adotado e me tornar parte da família de Deus, eu era o Crica, você também. Não pensa que era só eu, não. Nós éramos, por natureza, filhos da ira do próprio Deus. Nós éramos filhos da desobediência. E se você for pegar, todas as complicações disso vão
muito longe. Mas eu queria pensar contigo que quando você entrou para a família da fé por adoção, você nasceu de novo. E quando nós nascemos de novo, via de regra, nós nascemos como criança, ninguém nasce grande. Então tá aí também uma outra complicação dessa notícia da igreja como família. A igreja como família recebe os seus membros por adoção. Nós não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira, filhos da desobediência. Entrando na família, entramos como criança. E aí você vai pegar Paulo falando aos cristãos de Coríntios, capítulo 3, versículo 1, capítulo 13, versículo 11, ele vai falar como eram infantilizados esses irmãos lá de Coríntios, e quando eles entram para a igreja, eles entram como infantilizados. E Paulo percebe isso nele mesmo. Ele fala lá no capítulo de número 13, versículo 11, sobre isso. E ele vai dizer também o seguinte, né, capítulo 13, quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu falava como menino. Então presta atenção, porque quando ele entra na comunidade de fé, ele entra como menino. E como menino ele pensa, ele sente, ele fala. E gente, vamos falar aí com toda a franqueza, né? Não é fácil lidar com menino. Por quê? Porque pensamento de menino é muito estranho. Você nunca sabe de fato o que passa na cabeça do indivíduo. A fala de menino, eu lembro até hoje, quando a gente brigava, os nossos dizeres eram do tipo: tá de mal, come sal, deixa um pouco pro Natal. Eram as coisas assim, bem bobinhas. E quando nós entramos para a comunidade da fé, pensar, sentir e agir como menino é coisa muito natural, muito natural. E aí a gente vai amadurecendo na comunidade da fé. Mas enquanto estamos entrando na comunidade da fé, birra. Meu irmão e querido amigo Gilmar Rampinelli, que é da Metodista, que entrou aí, o meu irmão que é pastor da Presbiteriana lá em Patos de Minas, vocês sabem o que eu vou dizer agora. Quando a gente começa a receber membros novos na comunidade da fé, é tanta birrinha, é tanta hipersensibilidade, é tanto não me toque, não me rele. Mas vamos entrando e vamos entrando para a comunidade da fé como éramos, mas agora transformados pelo poder regenerador da presença do Espírito Santo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então, notícia ruim da igreja como família é que quando a gente entra para a igreja, a gente entra com todas as complicações, todas as meninices, todas as esquisitices, todas as birrinhas, todas as maniazinhas, e a gente entra, e essa é a notícia ruim. Por isso que na igreja a gente tem tantas complicações, a gente tem tantos esbarros, a gente tem tantos milindros, né? Mas olha, a notícia boa é que se tem um lugar que infantis devem entrar, pessoas complicadas devem entrar, é na família da fé, é na igreja como família da fé. Por quê? Porque a notícia boa é que na família da fé, Paulo vai dizer aos Romanos capítulo 14, do versículo 1 até o capítulo 15, ele vai dizer lá para os irmãos que a igreja, a comunidade da fé, a família da fé tem que cuidar do fraco, tem que cuidar do débil. E às vezes você tem pessoas que já estão bem avançadas na comunhão com Deus, no desenvolvimento, na piedade, mas que eles abrem mão de muitas coisas para cuidar do novo, para não escandalizar o novo, para assistir o novo, para ter cuidado com esse que tá chegando. Então a comunidade da fé é uma bênção. Por quê? Porque a gente vai recebendo e caminhando com as pessoas no passo que elas conseguem dar. Olha que coisa maravilhosa. Eu não acredito que exista outro lugar no mundo onde nós entramos com toda a nossa feiura, com todas as nossas dificuldades e vamos sendo trabalhados com paciência, com amor, com misericórdia, com bondade, com preferência. Quantas vezes você vê o líder da igreja se preocupando com você, perguntando como é que você está? Quantas vezes você vê as pessoas, não poucas às vezes, abrindo mão de algumas atividades, de alguns privilégios para gastar tempo com você? E sabe por quê?
Porque você entrou para a família da fé. E na família da fé, os mais maduros cuidam dos que estão chegando agora. As pessoas que estão chegando agora têm o nosso foco, a nossa atenção. Então, tá aí a beleza da reciprocidade em se ser família, em se ser uma comunidade onde há um amor fraternal, um amor de família. Então, tá entendendo? Tá guardando aí no seu coração. É por isso que na comunidade da fé, quando você está angustiado, agoniado, com problemas, você pode procurar os irmãos mais velhos. Esses dias até comentava aqui com Suzane, com Ismael, sobre essa questão da gente procurar pessoas mais maduras que a gente para ajudarmos, para auxiliarmos. É da comunidade da fé, é da família. Por isso que você tem um presbítero, você tem um diácono que se preocupa com você, que quer saber se você está bem, se você não está bem. E quando você não está muito bem, ele tem paciência, toda a paciência do mundo. Essa é a reciprocidade do bem, a igreja como família. Então, se a gente tem na figura do corpo, que a gente expôs semana passada, a reciprocidade na figura do corpo, sendo membros uns dos outros, e você tem a funcionalidade que nos chama a humildade, que nos chama ao conjunto, à coletividade. Você tem na ideia de família algo que é muito importante também, que é a ideia do cuidado, que é a ideia da fraternidade, que é a ideia do crescimento, que é a ideia do desenvolvimento. Então, pensa muito nisso, nesse momento. A igreja é uma comunidade que é uma família. Quantas vezes eu dormi no berço com meu filho, o Ismael? Quantas vezes dormia mal para valer? Quantas vezes Marília, cuidando do Ismael, acabava deixando queimar uma panela com uma mamadeira dentro, porque ficou tomando conta do filho um tempão e a exaustão veio. E essa é a comunidade da fé, onde a gente toma conta, onde a gente se sacrifica, porque a gente quer ver os irmãos crescendo. Irmão, irmã, meu querido, as pessoas que vão chegando para a nossa comunidade de fé, elas vêm como são. Tenha paciência, tenha amor e o veja crescer. Invista nele, invista nela. E você que está chegando agora, vamos caminhar, vamos conversar, vamos desenvolver um relacionamento. Eu tenho certeza absoluta que você vai estar num ambiente onde é a melhor família que pode existir no mundo. Com todo respeito com os meus familiares, mas ele sabe o que eu estou dizendo. Bom, caminhando para a gente dar os passos finais da nossa fala nessa noite, eu queria que você pensasse e ponderasse um pouquinho mais comigo, né? Para se ser família da fé, tá bom? Para viver dentro dessa dinâmica da família da fé. O que é importante a gente ter nos termos atentos? Primeiro é que você precisa de cultivar isso, né? Você precisa de cultivar isso. Bom, olha, eu tenho que a minha esposa é minha esposa, já é algo natural, faz parte da nossa família. Eu sei o que eu sou dela e ela sabe que é da minha pessoa. Eu sei quem são os filhos. Mas na igreja, quando a gente começa a pensar no desenvolvimento como família, nós devemos cultivar isso. Nós devemos zelar disso, nós devemos tratar do outro como irmão. Entende isso? Percebê-lo, se relacionar com ele como irmão, como irmã. É por isso que você vai ter algumas exortações bíblicas para que esse relacionamento de irmandade aconteça. Não é tão natural. Eu chego na comunidade da fé, e devagarzinho eu vou vendo que o Dalto, o Siqueira, o Paulinho, não são Dalto, Siqueira e Paulinho, são meus irmãos. São meus irmãos. Eu vou vendo na comunidade da fé que o Nicolas, né, que a Jaqueline, que a Janine, que o Giovanni, eu vou vendo que o Borges, que eles não são Borges, eles não são Giovanni, eles não são Nicolas, eles não são Jaqueline e Janine, eles são meus irmãos e minhas irmãs. E eu começo a desenvolver esse relacionamento de tratá-los como tal.
com o mesmo carinho, com a mesma fraternidade. Então, para que a igreja seja essa família, é preciso que você trabalhe para que assim seja. Até dentro do nosso lar, se a gente bobear, a gente convive com o irmão como se não fosse irmão, com a esposa como se não fosse esposa. Então é preciso cultivar, e ainda mais na igreja. Então, eu queria dizer para vocês, vocês são meus irmãos. Reverendo Milton, hoje eu conversava com ele, que saudade eu estou sentindo de ter um papozinho com ele, sentar, não é por WhatsApp, é sentar, conversar, é pegar na mão, né? É relacionamento tete a tete, né? Estou sentindo falta, por quê? Porque ele é meu irmão, ele é meu mentor, ele é meu pastor. É a comunidade da fé que a gente precisa de cultivar isso, não viver isolado. Às vezes acaba o culto, cada um vai para o seu canto. Fala, não, filho, peraí, vamos desenvolver essa fraternidade. Então, primeiro eu queria dizer que para a gente conseguir ter essa reciprocidade da igreja como uma comunidade de amor fraternal, uma família, igreja como família, onde se tem um amor de família, é preciso desenvolver isso. Segundo, eu queria dizer que mais do que isso, é preciso trabalhar as dinâmicas emocionais nessa comunidade da fé. A gente chega na comunidade da fé e cada um chega do jeito que se é. Então alguns vão ter facilidade, vão abraçar, vão beijar, alguns vão conversar assim e você fica assim, meu irmão, você conversa assim, né? Tem assunto. Outros já são mais caladinhos, mais tímidos. E aí é preciso que você e eu entendamos como cada um é, para que devagarzinho vamos nos adaptando um ao outro para vivermos como família. Uns falam mais, outros falam menos, mas é importante que a gente entenda que as pessoas que chegaram na comunidade de fé têm uma história anterior. Por que ele não fala? Por que ele não abraça? Por que ele não sorri? Talvez porque todos os relacionamentos anteriores ao da comunidade de fé foram frustrantes, foram de traição, foram relacionamentos interesseiros. Então ele chega para a igreja com toda essa gama, com tudo isso por trás dele. E é importante você caminhar com ele e ele entender que a igreja é diferente. A igreja é diferente, nós somos sinceros, nós somos verdadeiros. E ao passo dele, devagarzinho, ele vai aprender que ele pode confiar em você. Às vezes a pessoa entra na comunidade de fé e ela tem algumas dificuldades porque ela jamais recebeu um abraço. Alguns tiveram criações muito duras, muito rudes. E nesse instante me vem à cabeça um pastor que se sentia incomodado. E ele entendia que Deus estava mandando ele ir abraçar um irmão. E ele não queria fazê-lo, mas acabou indo fazer. E quando ele o fez, esse irmão chorou e o abraçou. A ideia dele era dar um abraço fraternal e sair de perto. Mas quando ele abraçou, o irmão truncou nele e começou a apertar e chorar. Eu achei que ia ser assim um abraço, mas esse irmão agora me apertou aqui. E os irmãos mais ciumentos vão ficar me olhando, abraçando com esse irmão aqui. E o que vai dar de tudo isso? E esse irmão falou assim para esse pastor. Eu ficava agoniado com vocês dizendo que Deus é pai, que Deus é um pai bondoso, amoroso. Eu nunca tive um relacionamento bom com Deus, nessa característica de pai, porque meu pai era indiferente, meu pai era estranho. Então essa figura de pai para Deus, para mim, não cabia. E eu falei para Deus, eu queria de fato entender isso. E eu queria perceber o teu carinho, o teu cuidado como pai, porque eu nunca tive isso em casa. E quando eu acabei de orar, o Senhor foi e me abraçou. E eu dei glória a Deus, porque pela primeira vez eu me senti abraçado por Deus no abraço de um irmão. Comunidade de fé é uma comunidade onde nós podemos demonstrar afetividade e as pessoas superarem todos os traumas. É uma igreja onde Deus transforma em seu grande hospital. E eu queria caminhar dizendo para vocês que essa palavra ela deve ser ecoada na fala de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 15. Paulo diz assim, olha, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, a gente tem que desenvolver essa fraternidade, tanto no sentido do chorar com os irmãos, do passar pelas lutas com os irmãos. Hoje eu tive essa experiência. Logo cedo, eu fui informado que a minha mãe não estava bem e postei
no meu Face lá pedido de oração e várias pessoas entraram em contato comigo, né? Estão orando pela minha mãe. E eu falei para Deus, Deus, como é bom saber que eu tenho uma família tão grande assim. E eu percebi que alguns irmãos estão chorando comigo, estão na ansiedade, na agonia, na dor mesmo de ter uma mãe já de uma certa idade internada no UTI. E eu senti que os irmãos choraram comigo. Mas é bom também se alegrar, mas também é bom se juntar para celebrar. E eu queria dizer para você, meu querido irmão, que a comunidade da fé é o lugar onde a gente tem que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É um desafio para nós. Não vamos sermos participantes de uma denominação e nos relacionarmos superficialmente com o fulano, o ciclano da denominação. Vamos ser família mesmo para valer. Família onde se ama, onde se cuida, onde se zela. Família onde Provérbios diz, ame o amigo e na angústia se faz o irmão. Onde as pessoas vão saber que na angústia ele pode contar com você. Na angústia ele pode contar com a tua ajuda, com o teu carinho. Vamos ser família mesmo, ao ponto de aquilo que Jesus disse, que aquele que não deixou pai e mãe por amor a ele, porventura não receberá no presente século pai, mãe, irmãos e irmãs. Então, a comunidade de fé, com quanto você às vezes tem relacionamento superficial lá fora, porque as pessoas não querem muito convívio lá fora. Na comunidade de fé você tem pai, você tem mãe, você tem irmão, você tem tanta gente boa que se transformou em seus irmãos, suas mães, seus pais. Eu queria concluir dizendo para vocês que eu sinto muito isso na comunidade de fé. Deus me deu a minha mãe Dona Augusta, que por coincidência também é crente no Senhor Jesus, mas Deus me deu, por exemplo, pessoas que se tornaram mães para mim. Dona Azeni Lobac, Dona Neide, né? Dona Zeli Lobac, Dona Neide, se tornaram mães, cuidaram da gente lá em Minas, né? Aí depois a gente foi cuidado pela Dona Lindaura, pela Dona Neném, mas cuidaram da gente, de mim e de Marília. A gente tem, né, tantas pessoas que se tornaram pais pra gente, que cuidaram da gente. Quantos irmãos, hein? Quantos irmãos. Então eu queria dizer que nós podemos ter um relacionamento meramente de membros da mesma comunidade de fé, ou nós podemos de fato vivenciar essa reciprocidade do bem, onde nós somos pessoas que se amam fraternalmente, porque a igreja é uma família. A igreja é uma família. Meu desafio é esse, é cultivar isso, e temos lá no apurar e te desafiar a ter aí também famílias de famílias, família, igreja, família que cuida de família, gente de Deus e gente que se reúne cuidando um do outro, amando um ao outro. Eu queria concluir dizendo para vocês que isso é tão bonito de ver, que nós temos todo dia visto no nosso grupo de oração pedidos e demonstrações de carinho e de afetividade. E gente partilhando, eu estou orando por você, eu estou preocupado com você, gente se preocupando com outros, como é que está financeiramente, se dá para ajudar financeiramente, gente se preocupando com a realidade de cesta. Então isso é uma família. E como é bom ser pastor de uma igreja que está desenvolvendo esse laço fraterno de família. Que Deus nos abençoe e que Deus cuide para que possamos ter este amor fraternal no nosso meio. Amém? Bom, os pedidos de oração. Conseguiu anotar? Antes de oração, manda um abraço aí, pastor Gilmar e Claudeni, que conectaram com a live. Marília me comunicou aqui, pastor Gilmar, pastor Claudeni, pastor Sebastião Terrão, que se comunicaram conosco aí. Pastores queridos, amigos e irmão, abraço em vocês. Edinalva pediu oração pela família dela, Cleusa pela Kate, que está prestes a dar à luz. Então a Edinalva, né, no comecinho já pediu oração, vamos estar orando. A Kate, que está para dar à luz, né? A Kate, filha da Cleusa e do Reinaldo.
João Cirilo, pela empresa em que trabalha. O João Cirilo pediu oração pela empresa, A né? Lúcia Maria, pela sua própria vida. Lúcia Maria pediu oração também pela vida dela. O Borges, pela família. Nosso querido Borges está pedindo oração pela família. Presbítero Borges. Pela Polícia Militar e todos os profissionais de saúde. Ele tem uma preocupação saudável pela Polícia Militar, né? Pelos bombeiros, por toda a corporação. Obrigado. Então, vamos estar orando. Pede também pelos profissionais da saúde. E ele está pedindo pelos profissionais da saúde, a gente vai estar orando. Janine pede oração pelo avô dela de 84 anos. Janine pedindo oração pelo vovô de... A Zezé tá lembrando aqui da gente orar pelo Silvio, que tá com a Covid. O Silvio, nosso querido Silvio também foi o primeiro da nossa turma lá a pegar a Covid-19. Silvio, meu querido, como disse a Sô, o Silvio sempre puxa a rabeira, né? Sempre puxa a frente, né? A Rebequinha, filha do Fausto, está internada, nós vamos estar orando também por ela. Eu creio que são esses os pedidos. Eu vou convidar a Marília para estar orando, né, nesse instante, e acompanha a oração nesse instante. Deus Imá lá de Resplendor apareceu. Serginho, meu amigo, meu querido amigo Sérgio Nicásio, abração. Tá lá em Ipatinga, eu acho que o Serginho está por lá. Bom ter notícia sua. Vamos orar? Senhor Deus, primeiramente eu quero agradecer ao Senhor, amém, Pai, pela vida de todos os irmãos espalhados pela face da terra. Sim, que estão Pai. se dobrando diante do Senhor em oração, buscando ao Senhor nesse tempo de dificuldade e calamidade. Sim, Pai. Obrigada por todos esses irmãos que participaram conosco nesse momento, se somaram a nós na busca ao Senhor. Sim, Deus. Que o Senhor os abençoe grandemente suas famílias. Guarde, ó Deus, a vida de cada um deles, dos seus queridos, que tudo possa estar no controle do Senhor e que eles tenham paz, ó Pai, de que o Senhor está com as tuas mãos generosas, abençoadoras, estendidas sobre os lares deles. Sim, Pai. Eu agradeço ao Senhor, ó Deus, pela vida da Edinalva, que tem acompanhado, ó Deus, os nossos cultos. Abençoa, ó Deus, a vida dela e toda a família dela. Deus Amém. Abençoa a Cleusa e o Reinaldo e Sim, seus filhos. Em especial a Kate, ó Deus, que vai dar à luz, que o Senhor possa estar assistindo ela no momento do parto, fazendo com que ela tenha, ó Deus, um momento, ó Deus, de parto feliz, seguro com o Senhor, ó Pai. Amém, Pai. Peço também, ó Deus, pela vida do João Cirilo, pela empresa onde ele trabalha, a vida do Mário, família do Mário. Peço ao Senhor, ó Deus, que abençoe todos os funcionários dessa empresa. Peço ao Senhor, ó Deus, que esteja, ó Deus, abençoando não só a empresa que o Cirilo trabalha, mas todas as empresas, ó Deus, e comércios do nosso país. Sim, Pai. Abençoa o nosso país na área econômica. Deus, não queremos ver um colapso da saúde, mas também não queremos ver um colapso da economia do país, porque, ó Deus, isso também seria uma tragédia. Peço ao Senhor que o Senhor estenda as mãos sobre o nosso país, amém, para que, ó Deus, não se aumente situações de pobreza que já vemos acontecer nesse país, não se aumente, ó Deus, a fome. Pedimos ao Senhor uma intervenção, ó Deus, amém. Pedimos do Senhor, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, o teu agir sobrenatural. Peço para o Senhor, ó Deus, que muito em breve possamos voltar à normalidade. Repreenda essa calamidade, ó Deus, pela face da terra. Tenha misericórdia, ó Pai. O mundo tem sofrido. Sabemos que o Senhor é um Deus que está no controle de tudo. Mas buscamos ao Senhor para vencermos isso, para passarmos, ó Deus, por essa dificuldade, amém, com vitória, com graça, guardados e protegidos pelo Senhor. Coloco diante do Senhor a vida do Borges e de sua família. Cuida dessa família querida. Também pedimos ao Senhor pela Polícia Militar, ó Deus, que tem trabalhado exaustivamente, que o Senhor os proteja, que o Senhor os guarde, ó Deus, porque eles voltam para suas casas, ó Pai, e muitas vezes podem, ó Deus, ser portadores de infecção. Tem misericórdia, mas que o Senhor, ó Deus, abençoe a família desses militares também. Amém. Também de todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, todos que estão sendo requisitados, ó Deus, e convocados para trabalhar em prol da vida.
Eu peço ao Senhor que o Senhor os fortaleça, os renove. Peço ao Senhor também que o Senhor os guarde, porque eles também, ó Deus, quando saem da rotina de trabalho, voltam para os seus lares. Sim, Pai. E que eles não possam, ó Deus, enquanto cuidam da vida de outros, adoecer e levar enfermidade para os próprios familiares, ó Pai. Guarda, livra, cerca eles desse mal, Senhor. Abençoe a Janine, seu avô, ó Deus, de 84 anos, que o Senhor possa estar cuidando desse avôzinho e de todos os avós, de todos os nossos queridos avós e avós que estão aí, ó Deus, em quarentena, se resguardando. Pedimos ao Senhor que o Senhor cuide, ó Deus, desses entes queridos nossos. Que o Senhor os abençoe e que eles continuem experimentando longevidade, ó Pai. Amém. Abençoe o nosso irmão Silvio, que está, ó Deus, com a Covid-19. Deus, restaure a saúde desse irmão, fortaleça o organismo para que ele possa, ó Deus, resistir a essa enfermidade, que ele não possa, ó Deus, ficar abatido ao extremo, como vimos muitos, ó Deus, mas que o Senhor fortaleça, ó Deus, o físico dele, para que ele muito em breve esteja totalmente recuperado, Amém. ó Pai. Peço ao Senhor, ó Deus, pela Dona Augusta, visita ela lá naquele hospital e que o Senhor possa, ó Deus, fazer com que ela sinta a presença do Senhor com ela, dando Amém, força, Pai. mais uma vez nesse momento de enfermidade, nesse momento de internação. Sim. Tu és o médico dos médicos e eu sei que nada foge do teu controle e tudo que o Senhor nos permite passar é da tua vontade. Amém. Por isso pedimos ao Senhor que o Senhor nos ajude a termos paz naquilo que o Senhor permite a tua igreja passar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.